Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Então vamos continuar a nossa leitura do Pontos de Fuga, romance brasileiro, Milton Ratum. Essa é a parte 3, ainda vai ter mais um, hein? Então vem que está rendendo a leitura aqui, tem muita coisa interessante. Então nós paramos lá no ano de 1973, em que o nortista, o Lélio, né, está saindo lá do Chile, fugindo, né? Porque a coisa está fechando lá, né? A gente sabe que vai ter a época da ditadura do Pinochet, que é aquele general que traiu o Allende, né? Então eles vão tentar sair ali pelo Nazca, ali, pelo norte do Chile, né? E chegar até Peru, né? Da cidade de Lima. Então ele vai mostrando aqui, contando, né, que eles são parados na estrada, aí tem que se livrar dos livros esquerdistas, né? Joga o 18 Brumário do Marx fora, tá com o livro do Roberto Piva, Paranoia, na mochila, né? Então eles passam esse aperto. Então nós vimos aqui como é que o pessoal tava, né, desesperado com as ditaduras no Cone Sul, ou seja, a direita estava tomando conta aqui na região sul toda, né? Então ele vai mostrando isso. Então nós paramos então na página 155, então vamos continuar aqui a nossa leitura, né? E aí, então depois da carta do Lélio, ou seja, nós estamos 50 anos do golpe, né? 50 anos do golpe fiz um fichamento aqui, nós estamos 50 anos do golpe do Pinochet, hein, pra você ver. Então, ele vai mostrando justamente isso, que é a mesma época, né, assim, que nós vamos analisar quando a gente lê lá, um pouco mais à frente, o caso dos espíritos, da Isabel Allende, né? Nós estamos no início, que está lá no início do século XX, mas nós vamos chegar nessa questão aí do candidato, né, que vai ser, obviamente, o Allende, né? Muito bem, então, aí vai ter a carta do Lélio, que é o nortista, né, que ele vai sair fugindo ali para o Peru, e aí vai ter as cenas da República Fidalgo, sempre tem essas cenas da República Fidalgo, que assim, como não tem um narrador que sabe tudo, né, nós não temos nesse livro um narrador balzaquiano, aquele narrador que tem todo, né, onisciente, então nós temos pequenos fragmentos. Então nós temos aqui as anotações do Martim, o diário do Ox, né, temos as cartas do nortista e... Como agora o nortista está de volta, né? Ele está tentando lá morar na República sem pagar nada, né? E vai lá, dorme lá, não paga nada, como diz outro, e está totalmente sem dinheiro, né? Totalmente. E o Martim tentando arrumar emprego, né? Começou a fazer revisão, tradução, começou a participar de peça teatral novamente, né? A Diná voltou, Diná que é a atriz, né? A grande paixão dele, só que não está dando certo, né? Então, depois ela vai viajar para a Europa, então tem todas essas mudanças. Então o outro olhar que nós temos aqui é da Anitta, que é aquela do circense, né? Trabalha em circo, né? Não esclarece muito bem que é trabalho em circo e ela vai morar nessa república, então ela analisa, né, o modo melancólico, arredio do Martim. Martim sempre à distância, não entra nas festanças, né? E o que está acontecendo agora é o seguinte, é que o Martim está muito triste, né? Que não tem notícia da mãe, não sabe onde a mãe está. A mãe que saiu, né, foi morar com um artista, um pintor, e aí, enquanto isso, o Martins fica lá, né, aquela fossa, né, com a depressão toda, o Ox, né, o OX, né, o grande fanfarrão lá, tá, vai embora da República, né, e a gente tem diário, né, acesso ao diário dele, assim, aquelas traumas de infância, né, parece que assim, que é o pai do interior, uma coisa assim, não fica muito bem esclarecido. Mas parece que o OX tem esse problema aí com a família, com o interior, né? A violência do campo, tem um negócio assim. Parece que ele é filho de ruralista, né? É um cara que tem um certo poder aquisitivo, né? Você vê que ele banca muita coisa na República, faz compra pra galera lá, né? Então ele é um cara da festinhas, então assim, tem um dinheiro. Então parece que a família é de latifundiário, né? A gente não sabe bem que. Isso é, e a República é cheia de esquerdista, né? Então que coisa. Muito bem, então você tem a carta do Lélio de Lima, né? Em outubro de 73, vocês já fugiram lá, né? E aí vai ter essa questão de precisar jogar fora os livros do Marx e tal. Aí o diário do OX, né, que é fazendo várias referências às leituras, ele é muito lido, muito erudito, né? Então você vê que ele vai fazendo essas memórias dele, assim como o Martim faz as memórias dele, né? O Martim, enquanto está em Paris, o que ele fica fazendo em Paris? Lembrando a época que ele estava em São Paulo, lembrando a época que ele estava em Brasília. Então parece que ele não vive muito Paris, né? Está lá em Paris, mas pensando em Brasília, pensando em São Paulo. É o que acontece aqui também no diário do OX. Ele está lá na República, ele está o tempo todo pensando na família, né? Então as coisas assim, pessoas que vivem, em vez de viver um momento, elas estão vivendo o passado, né? Problema de memória. Até porque aqui tem bem um autor que está escrevendo as memórias dele, né? Então a questão toda do livro é isso, a memória, né? O esquecimento, quando você reconstitui as suas memórias, essas lacunas com ficção, né? A gente ficcionaliza nossas memórias. E aí você vai vendo várias referências dele, essa de Queiroz, Machado de Assis, Stendhal, Balzac, etc, né? São vários autores que vão aparecer na história, o Roberto Piva aqui, né? Que falam, o Karl Marx, né? E aí, nome, descobre aqui o nome que o Lélio usava nessas viagens, esses passaportes que ele usava aí nessas viagens, peripécias dele, que é de o Evandro Almeida, né?
e que o OX pagou, sem saber, né, as despesas, as passagens do nortista para voltar. Parece que tinha um caso lá com uma ex do nortista, aí o nortista voltou com essa mulher. Um dos motivos possíveis do OX ir embora, né? Parece que a mulher voltou pro nortista. Então, esse negócio assim, a República é cheia de intriga, né? Interessante que a República mostra uma comunidade, um microcosmo, né? E um monte de gente esquerdista, né? Ou seja, que propõe o socialismo, mas eles têm dificuldade de relacionamento entre eles ali, que é uma coisa que era para ser uma forma de exemplo de comunidade, né? O comunismo é uma ideia de comunidade, de social, de coletivo, né? Ou seja, o comunismo é contra o individualismo burguês. Só que o OX, por exemplo, é bem individualista burguês, né? Então, ou seja, eles não conseguem romper o individualismo burguês, mesmo na comunidade esquerdistas, né? Podemos dizer assim, que se dizem esquerdistas. Então é complicado isso aqui. Né? E aí, como é que o nortista vai fazer para pagar as despesas da República? Porque tem lá, tem água, tem luz, né? Tem que comprar as coisas para a República. E aí eles vão discutindo, né, toda a temática do livro é a época trágica, né, porque o ciclo vai se fechando, né, todos os países do Cone Sul são ocupados por ditadores de direita, com golpes militares, né, e aí a gente vai lembrar isso do que é isso, companheiro do Fernando Gabeira, que Fernando Gabeira também estava no Chile e foi para a Europa, né, assim que ele viu a coisa fechando lá, ele, né, porque muita gente foi, né, se não me engano até o Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente, que foi lá para o Chile na época e também fechou a coisa, né, teve que ir embora. Então, o Martim continua ressentido com o pai, né? Aquele que foi morar lá em Brasília, e aí não tem notícias da mãe, né? Outro tema do livro é isso, ou seja, ressentimento com o pai e a procura da mãe, né? O tempo todo procurando a mãe, gente, eu esqueço o nome da mãe dele. A Diná o par romântico, podemos dizer assim, né? A atriz. Eu anotei o nome da mãe dele aqui. Eu vou achar o nome da mãe dele. Eles voltam outro, eu sei que é Lina, uma coisa assim, ele fala o nome da mãe dele. Muito bem, aí ele vai contando então dessa história, esses brasileiros que fugiram do Chile na época do golpe, né? Então, o pessoal que estava lá no Chile teve que correr, e vai mostrando muitos que foram, conseguiram um voo, né? Conseguiram um voo do Chile para Brasília, e quando chegaram em Brasília não foram fichados e detidos, presos, né? Porque, olha, pessoal, por que vocês não estavam no Brasil, né? Aí vai investigar a ficha de cada um e tal, vai contando isso aqui. E enquanto outros foram para a Europa, por exemplo, a própria Diná, né? Ela vai para a Europa, né? Então ela fica um tempo em Londres, vai para a Grécia, Turquia, vai ficar andando lá, mandando os postais, ela vai viajando para a Europa, mandando os postais para ele, né? E lembrar que em agosto de 79 já acontece a lei da anistia, né? Ou seja, a lei da anistia que muitas pessoas estavam expatriadas e começaram a voltar, né? A anistia foi para a direita e para a esquerda, né? Limpou abaixo todo mundo, né? Como se nada tivesse acontecido. E aí, anotações da Anitta mostram, então, o Martim, que é um Martim melancólico, não vai nas manifestações, fica à parte, pensando, né? Cuidando de suas traduções, né? Falando sozinho no quarto, uns negócios assim, né? Parece que ele está brigando com alguém, mas ele está brigando consigo mesmo, com suas recordações. Quando ele recebe as cartas de Diná, ele fica mais enfurecido ainda, né? Porque ela está lá na Europa, ele está ali preso num quartinho de uma república em São Paulo, né? Então, e vai mostrando lá, toda vez que morre um estudante, né, fecha uma faculdade, os estudantes da república, várias repúblicas ao redor da USP, né, entram em confronto com a polícia, né? Então o pessoal vai lá, enfrenta a cavalaria, joga bolinha de gude mesmo, né? Literalmente lá na cavalaria. Muito bem, então vamos continuar o fichamento. Aí, então mantém 73, importante, o golpe lá no Chile. E 79, que está em Paris, acontece o quê? Aqui no Brasil, a lei da anistia. Então, a gente imagina que em 80 a gente vai voltar, né? Então, ou seja, assim que libera, em agosto de 79, né, muitos começaram a voltar em 79, né, a lei da anistia, e possivelmente o Martim volta em 80, né? É uma hipótese que eu tenho de leitura aqui. Capítulo 16, né? Então, Paris, outono de 79, e aí ele lembra da Casa Fidalga, que é umas coisas assim que ele está lembrando, né? Que é um pouco diferente do que a gente está lendo, por exemplo, nos relatos do Ox, da Anitta, né? Então, e fica aquelas guerras, os pais contra filhos, né? Aquelas generation clash, né? Que fica ali aquelas confusão, porque, por exemplo, lá os pais não concordam com os filhos estudantes que ficam morando em república, né? Vai lá dar umas brigas lá, então umas coisas assim. Então, esses relatos de república mesmo, difícil convivência coletiva, né? São todos adolescentes, né? Então, 15 a 20 anos ali, parece que o OX é mais adulto ali, né? Aí, no 17, a gente volta à questão da Anitta. Ele fala um pouco de Paris nesse livro, né? E quando fala de Paris, fala de São Paulo. Então, eu ressinto muito isso. Eu gosto das cartas do nortista, mas quando o Martins está em Paris, ele não fala de Paris, né? Ele está falando de São Paulo. Então, ele fica andando em círculos, né? Aí o OX deixa a República, né? Dá uma festinha lá, e o nortista fica dormindo na República e não paga nada, né? Então, esse problema aí.
E aí nós temos aqui vários momentos em que o Martim, a página 175, eu até marquei aqui, o que a Anitta pensa do Martim, né? Ela fala aqui, ó, o próprio Martim é uma interrogação melancólica. Certa vez o Ox, né, o OX comparou a alma do Martim com uma gangorra embriagada. Subia e descia, sem nunca alcançar o equilíbrio. Né? Então, mostra que o Martim tem umas variações, né? Quando bebe fica muito exagerado e fica melancólico, então tem essas coisas aqui. E o OX também não é muito resolvido com o passado, né? Toda vez que ele aparece aqui, ele não é muito resolvido com esse passado. Aí o Martim consegue um emprego, né, de revisão, tradução, né, com tal de Barbicha, que mexe com a editora, e ao mesmo tempo ele tem um contato com um professor lá de Brasília que mexia com teatro, né? O professor que mexia com teatro, também esqueci o nome dele aqui, então eu notei um canto aqui. É o Damiano, né? Damiano Acante. Damiano Acante não sei se é o nome real, né? É um professor que mexe com teatro, né? Não sei se é professor de teatro, mas o fato é, o Martim volta a ensaiar teatro lá com o nortista, né? Ver se é uma fonte de renda e tal. Tem várias cenas da Anitta observando o teatro, né? O ensaio do teatro lá. E enquanto isso, a Diná, né? Que viajou, né? Está viajando ali na Europa. E o tempo todo o Martim perguntando, será que a mãe está viva, né? Então a Diná acha que a mãe dele não está, porque não é possível, a mãe não manda mais notícia, né? Tem mais de ano que não vê a mãe, não tem notícia. Né? Então, e aí o Martim é aquele cara, quando volta a Paris, né? Volta a Paris, sempre é ele em Paris, cercado de Paris, só que o tempo todo com as memórias rebobinando para São Paulo e Brasília, né? Quando ele está em São Paulo, ele lembra de Brasília, quando tem Paris, ele lembra de Brasília, então é um negócio estranhíssimo. E aí ele lê, né? Nesse momento ele lê os cadernos que ele anotou em 71, né? Logo no início do livro lá, Noite de Espera, né? Noite da Espera, que é o livro 1. Então, ou seja, ele morou em Brasília de 68 a 72. Nesse livro aqui já mostra ele voltando para São Paulo. Não é isso? Tem que entender essas datas, né? Então a Diná continua achando, né? A Diná agora cada vez mais militante, né? Cada vez mais militante, cada vez mais empolgada. Não tem muito tempo mais para a vida pessoal, né? Então é uma coisa que ele se ressente, porque lá em Brasília ela tinha tempo para eles manterem um romance e tal, né? O capítulo 19, Pensão Genoveva, no bairro Liberdade, 74, né? Então o Martim vai com o nortista, justamente lá reencontrar esse professor para eles começarem de novo essas peças, né? Fazer esses ensaios, né? Ensaios de teatro. Interessante, aí tem referência aqui à Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos foi em abril de 74, o que aconteceu? A Revolução dos Cravos, né? Cravos é um tipo de flor. Foi o momento em que Portugal perdeu, né, aquela hegemonia lá na África, aquelas guerras, né, e teve um golpe interno. Né, então teve um golpe interno, o pessoal do oficialato lá deu um golpe, lá, os capitães deu um golpe. E aí foi um processo político lá em Portugal que foi até final de 75, né, foi um ano e meio de confusão lá, alternância de governo, foi um negócio barra pesada, depois a gente pode estudar isso aí. Mas vai ser interessante por quê? Porque muita coisa do Minha Couto fala disso, né? Porque a gente está lendo lá Minha Couto falando da trilogia, lá no final do século XIX, mostra o Império Português, como é que era, bem instável, né? Ainda mais ali os republicanos contra os monárquicos, né? Então a gente vê que tinha divisões internas, e aí vai ter aquela república em 1910, em Portugal, depois vai ter o Estado Novo lá em 1933, e isso vai acabar só, né? O Salazar vai ficar esse tempo todo, né? O ditador vai ficar esse tempo todo, só vai acabar em 74, né? Então foi muito tempo ali de ditadura, e aí acabou o Império Português, né? A gente viu o Império Português tomando Moçambique, lá no final do século XIX, né? E agora a gente acompanha depois as guerras de independência, né? Em Angola e em Moçambique, e aí depois as guerras civis entre esses países, né? Eles expulsam os portugueses nos anos 70, e aí depois, né, eles ganham dos portugueses, mas depois fica lutando entre eles mesmos, os angolenses, né, os angolanos e os moçambicanos, para ver quem manda, né? Então é interessante isso aí. Então nós estamos aqui então parando mais ou menos na página 200 e pouco, né, mostrando como eles, né, e as próprias questões do Martim consigo mesmo, né, que ele fala aqui, ó. A passagem do tempo avivou essas recordações, né? Então ele vai lembrando aqui, ó, Diná tinha atravessado a pequena e bela Place de Estrapade, memória de um terror antigo. A memória é uma voz submersa, um jogo perverso entre lembrança e esquecimento. Então aqui no final do 18, né? Só uma citação. Então nós paramos aqui no final do 19, né?
no final que nós temos anotações da Anitta e tal. Então, vamos começar no próximo, já no 20, ok? Então fica a parte 4, né? A próxima parte. Não deixe de compartilhar. Grato pela atenção. Até o próximo.